Olá, amigos. Agora sim, ao vivo com vocês e com a nossa entrevistada da noite. Hoje nós vamos ter aqui vários temas focados na ficção científica, no que diz respeito ao livro Paralelo 19. Então estou aqui com a escritora R.C. Lira. Boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio da Terra. Boa noite, Celso. Muito obrigada por essa oportunidade de divulgar. Eu gostaria também de agradecer à minha família, à editora Chiado de Portugal e principalmente ao Joanilson, né, que é seu ouvinte e um amigo, e ele indicou para vocês o meu livro. Então eu estou aqui para conversar sobre o livro Paralelo 19. Com certeza, um abraço especial ao nosso amigo Joanilson, que fez o contato, indicou, e que aqui estamos, deu tudo certo, né? Deixa eu iniciar, a primeira coisa que eu falo para todos os ouvintes aqui é, por gentileza, quem é R.C. Lira? Aí depois a gente entra propriamente dito no livro. Então, meu nome é Rita de Cássia, Lira é o meu sobrenome de solteira, eu tenho um outro sobrenome atualmente, então, mas eu resolvi colocar como autora, porque eu escrevi esse livro, eu ainda era solteira, então eu coloquei as siglas do meu nome, né? Rita de Cássia Lira. Eu sou médica e eu fui militar muitos anos, eu aposentei, e por ser militar eu vim morar em Mato Grosso do Sul há 12 anos. Eu nasci no Rio de Janeiro e antes de eu vir para o Mato Grosso do Sul eu já havia escrito esse livro. E eu escrevi o livro numa fazenda. Na época eu não tinha noção do que era esse lugar aqui, né? E eu escrevi numa fazenda no interior do Mato Grosso do Sul, e que ela tinha essa busca por Deus. Ela tinha uma dúvida, ela não se enquadrava na vida que ela tinha na fazenda, ela sempre tinha questionamentos, ela tinha pesadelos. Ela, quando criança, tinha um amigo imaginário, ela dizia para os pais que ela via coisas, e os pais achavam que ela era uma criança anormal, uma criança doente. Então levava a criança para o médico, levava para o padre, levava para benzer, e a criança tinha uma interação com muitos paralelos, né, no livro. E isso é muito comum. E eu, na minha busca, desde criança, na verdade eu digo que era uma busca por Deus, mas eu acho que era uma busca por mim mesma, ou seja, era uma busca para entender o que contavam na religião, né? Quando você vai fazer catecismo, eu achava que aquilo não fazia sentido, apesar de eu achar uma história muito bonita e acreditar em Deus. Eu achava que aquela história era mal contada, e por causa dessa história mal contada e pelas coisas que eu sentia e que eu via, eu fui seguindo nessa busca e frequentei vários lugares na minha vida. A gente começa pelos centros espíritas, depois você vai para os centros esotéricos, e até que eu fui parar na ufologia, né? Mas antes de eu chegar na ufologia, eu lia muitos livros. E um dos livros que me levou, o primeiro livro que me levou para a ufologia foi Os Exilados de Capela. Aliás, antes dele eram Os Deuses Astronautas, né? Depois Os Exilados de Capela. Depois o 12º Planeta, e por fim a coleção toda do Cavalo de Troia, do J.J. Benítez, que me ajudou a compor esse livro. Então, na época, né, dessa minha busca, eu cheguei aí no Thomas Green Morton, aquele cara do Ra, lá no Rio, ele era muito famoso na época, e aí eu resolvi, depois de ler tudo isso, eu resolvi fazer um livro, porque eu escrevia desde os 11 anos romance, não ficção, né? Mas
tudo que eu aprendi da forma que eu entendi. Então eu entendi assim, que é óbvio que todos os planetas eram habitados para mim, extraterrestre para mim era um fato, não uma ficção, né? E eu, em vez de você ir para um outro lugar, assim, na Terra, né? Porque o Espiritismo parece que esse outro lugar, essa outra dimensão, fica assim aqui na Terra. Eu, pelo menos parece, pode ser que eu esteja errada. No meu entender, na época parecia. E eu coloquei que você iria para um outro planeta. Né? Se você fosse evoluído um pouco, você ia para um planeta de 4ª dimensão. Se você fosse mais de 5ª, de 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, se você for muito, se você for 9ª dimensão, mais ou menos assim que eu pensei. E, no meu entender, existem milhões de planetas de 3ª dimensão, milhões de planetas de 4ª dimensão, milhões de planetas, porque, né, são bilhões de galáxias, bilhões, então você iria em algum lugar que eu inventei. E nesse livro eu inventei um planeta de 3ª dimensão, mais evoluído que a Terra consciencialmente, ou seja, eles tinham uma tecnologia avançada, mas eles tinham uma interação, como que eu vou dizer? Eles tentavam ser iguais, tentavam dividir, tinham um amor, né? Dimensão. E nesse livro existia a interação entre a Terra e esse planeta, né? Então o livro ele é no interior. Por quê? Porque no interior, aqui depois que eu vim para cá, eu acho que quanto mais interior, mais fácil de você ter conexão, porque mais simples é a vida, né? Você não tem muita luz elétrica, você aqui em demográfico vazio, enorme, então é um estado enorme, então a noite é muito bonita, né? O céu é muito... acordar cedo, você não precisa muito da luz elétrica, você planta, você come, você cuida dos animais, você, apesar de ser um estado muito rico, as pessoas terem bastante cultura, muita gente com muita simplicidade, não com ignorância, mas com simplicidade. E tem muitas histórias de avistamento, né? de luzes, de naves, de extraterrestres, e dentro isso é uma coisa comum aqui em Mato Grosso do Sul, pelo menos. Eu acho que em Mato Grosso também. Eu morei na Amazônia um tempo também. Eu trabalhei na Marinha, eu tive que viajar num navio hospital, no Acre, no interior do Acre. É a mesma coisa, né? Só que lá ainda mais vazio. E isso é comum acontecer. Então, no livro, caiu muito bem o lugar. E eu escolhi esse lugar sem conhecer. Escolhi, falei, fazenda de gado maior. Um dos maiores produtores de gado de corte é Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso, o Sul também tem, mas eu achei melhor fazer sobre Mato Grosso do Sul, e sem saber que um dia eu viria morar aqui. Eu não tinha ideia, quando eu escrevi, que eu um dia viria morar em Mato Grosso do Sul. E por causa da minha profissão, eu acabei vindo morar aqui, e por vir morar aqui, eu comecei a ver que aquilo que eu escrevi fazia algum sentido. Encantada ainda quando eu descobri que aqui em Mato Grosso do Sul tinha um lugar que no livro eu chamei esse lugar de Paralelo 19, porque ele fica na latitude
sul 19, né? Se você pegar a linha do Equador é a linha 0 de latitude, as linhas paralelas à linha do Equador ao sul, elas vão seguindo o paralelo 1, 2, 3, 19 fica mais ou menos aqui na altura de Rochedo. No Brasil inteiro tem a linha, fica um pouquinho ali abaixo do Egito, na África, né? Mais ou menos ali, e pega toda. Eu resolvi colocar esse nome de paralelo 19 por causa da localização geográfica do projeto Portal, que foi o local onde eu tive, diziam que lá você tinha interação com extraterrestre, e apesar de eu ter morado em Corumbá e as pessoas também terem interação com extraterrestre, em Nioaque, onde é a história da fazenda do livro, que não é paralelo 19, Nioaque já é paralelo 21, é um pouco mais ao sul, mas tem pessoas lá que, por causa do livro, eu fui lá, e eles disseram para mim, não, aqui a gente já viu nave espacial com um extraterrestre, a gente já foi perseguido, é comum a gente ver coisa no céu. Então, o local que eu escolhi para colocar a fazenda, que é Nioaque, também tem uma história rica de extraterrestres, inclusive tem uma história de antropologia e de encontro de pegadas de dinossauro, de fósseis de dinossauros lá, além da história da Guerra do Paraguai lá também. Então, sem querer, eu escolhi um lugar, porque Nioaque também eu não escolhi. Quando eu fiz o livro, a minha fazenda não tinha uma cidade, mas quando eu comecei a fazer o curso com o professor Felipe Colbert, que também é escritor, ele mora em São Paulo, e eu fiz um curso para que o livro ficasse, para melhorar, para fazer esse livro. E aí ele pediu para que eu colocasse um nome na cidade onde acontecia, onde era essa fazenda. E eu escolhi Nioaque porque eu achei que o nome era diferente. Eu gostei, eu falei, puxa, é um nome diferente. Tem todas as 5 vogais estão nessa cidade. Tanto que ela é conhecida como a cidade das 5 vogais. Nioaque tem todas as vogais. E achei que as pessoas não fossem me fazer muito questionamentos sobre a cidade, né? Se eu colocasse Corumbá, eu morei lá, eu acho que eu teria que ter um compromisso de fazer o melhor possível. E Nioaque, como eu não conhecia, é uma cidade pequena. Me enganei, eu tive que fazer a coisa bem feita mesmo. E eu vou a Nioaque ainda, de novo, para levar o livro, porque ele ficou pronto agora em março, né? Então eu estou divulgando o livro, começou em Corumbá, São Paulo, vai ser agora em Campo Grande, depois do Rio, e aí, antes do Rio, eu vou a Nioaque. Mas foi incrível, porque o professor falou assim para mim, eu quero que você coloque o nome na fazenda. E eu não tinha colocado o nome na fazenda. Como o meu nome no livro é R.C. Lira, e as pessoas não sabem que eu sou Rita de Cássia, né? R.C. Lira pode ser qualquer nome, até Roberto Carlos, né? Pode ser. Mas aí eu falei, bom, então vou botar o nome da fazenda de Santa Rita, porque é meu nome, assim meu nome está no livro. Quando eu fui a Nioaque, aliás, antes de eu ir a Nioaque, o professor falou assim para mim, mas você colocou que tem um rio nessa fazenda, como é o nome do rio? Falei, caramba, vou ter que pesquisar. Aí fui na internet pesquisar. Quando eu entrei na cidade de Nioaque, na internet para pesquisar, eu descobri que a padroeira da cidade é Santa Rita. E que em Nioaque tem 3 fazendas de nome Santa Rita. Existe uma gruta nessa fazenda, se existe portal nessas fazendas, porque foi muita coincidência. Eu tenho quase certeza que o dia que eu conseguir visitar Nioaque da maneira que eu imagino, eu vou encontrar essa fazenda aqui do livro lá, né? Mas foram várias coincidências nesse livro. E depois que estava tudo pronto, né?
livro, já escolhi Nioaque, já tive essas coincidências todas, já fui lá, tem a única igreja no centro de Nioaque é de Santa Rita, e tem todas essas interações de fenômenos ufológicos. Eu tive a certeza de que eu não fiz esse livro sozinha. Eu, desde o começo, no Rio, estava fazendo esse livro por alguma razão. Então, quando eu fui morar em Corumbá, eu fui morar em Corumbá em 2002. Em 2004, meu pai caiu lá no Rio, quebrou o fêmur, e eu fui visitar ele, e na época eu tinha comprado uma casa para o Rio. E na volta, vieram duas senhoras no ônibus, duas senhoras muito estranhas. E aí o meu cunhado foi me levar e falou assim: Rita, lá, ó, você gosta de maluco. São duas malucas. Acho que vão sentar pertinho de você. Aí eu fiquei rindo assim, e não deu outra, né? Elas sentaram, uma na minha frente e uma do meu lado. E aí elas perguntaram para mim se eu acreditava em extraterrestre. E aí eu ri, porque, imagina, já tinha escrito o livro. Eu falei: não, assim, acredito. Aí elas falaram: não, vocês conhecem o Projeto Portal? Você já ouviu falar? Eu nunca tinha escutado falar. Nada. Sei. Aí elas começaram a contar e tal, e eu achei aquilo, assim, não achei absurdo, mas achei meio estranho. Eu falei: tudo bem. Aí, de repente, durante a noite, elas me acordaram para ver uma nave no ônibus, né? Uma nave. E assim, vi aquela estrela grande andando, né? Aí a gente foi lá para frente, perto do motorista, e o motorista, eu olhei, eu vi elas agitadas e tal, eu falei assim: o senhor está fazendo curva? Ele falou: não, eu estou numa linha reta. Eu falei: mas aquela luz ali tá, né? E a luz andava para lá e para cá, e foi a primeira vez que eu vi uma nave. Não foi a primeira vez. Então, com uma estrela. Mas foi a primeira vez que alguém disse para mim que aquilo que eu estava vendo era uma nave. E, bom, aí elas me deram o telefone, o endereço e tal. E aí eu cheguei em casa, isso foi em 2004, contei para o meu marido, falei: olha, encontrei com duas pessoas, descobri, puxa, tem aqui perto, tem um lugar que tem extraterrestre, tudo que eu queria saber, porque eu tenho uma prova de que eles estão aqui por perto e tal. Ruim, né? Tudo ruim, não era tudo mentira, era uma farsa e tal. Aí falou para mim: olha, você, aqui, esse lugar que você quer ir, guardei, uma das senhoras me deu um CD com umas músicas falando de Rankstar e sobre Urandir. Eu guardei, eu adorei as músicas, era muito bonita, falando sobre amor, sobre o futuro, sobre evolução, sobre união. Era muito bonito o CD. Da Yara Simon. E aí eu guardei aquilo e eu liguei para o Rio, para uma tia minha, que me disse que quando eu era criança ela tinha sido abduzida. E ela me contava essas histórias dela, porque eu era a única pessoa que ouvia. Todo mundo dizia que ela era maluca. E aí eu liguei para ela, falei: tia, eu queria que eu estou aqui, tenho filho pequeno. Aí ela falou: não, tudo bem, eu vou lá. Aí ela foi e viu, né, entrou em contato lá com o pessoal do núcleo do Rio, viu a reunião, voltou para casa, me ligou e falou assim: olha, eu vi coisas lá, realmente eu vi seres do lado do Urandir, louros assim e tal, com olho de gato, ela me falou, mas eu acho que isso não é para você é militar, você é médica, você tem uma reputação, você tem filho pequeno, seu marido não concorda, se eu fosse você eu não me iria. Eu sofri muito a minha vida inteira com essa história, as pessoas não me respeitam, e eu acho que você não merece se envolver com isso. Aí na época realmente seria difícil para que eu fosse ao projeto e que eu saísse daquela vida que eu tinha lá. Eu trabalhava muito
e os meus filhos eram muito pequenos, precisavam muito de mim, e eu sabia que eu não tinha como ficar fazendo essas viagens. Então eu não fui, mas não esqueci, né? Guardei meu livro, que eu tinha escrito, caderninho, né? E foi 2010, e a gente continuou morando em Corumbá, e eu estou no consultório, chega uma paciente. Aliás, fizeram uma confusão na recepção, né? Sabe aqueles dias que tudo atrasa? Então, uma paciente chegou para mim, eu achando que ela tivesse criado a confusão lá fora, quis saber quem ela era, né? Justamente para, se houvesse isso outra vez, eu iria marcar um horário separado para aquela senhora. E aí eu perguntei o que você faz e tal. Aí ela falou, eu sou aposentada e tal. Nanana. Falei, mas você é aposentada no trabalho? Eu sou aposentada e continuo trabalhando. Aí ela falou assim, não, eu estudo ufologia. Eu falei, ah, é? E como que você estuda? Ela falou assim, não, eu frequento o Projeto Portal. Eu falei, de novo, esse Projeto Portal na minha vida, eu vou ter que ir lá, esse Projeto Portal. Aí eu contei para ela que eu tinha escrito um livro, que eu estava tentando editar, eu já tinha arrumado o livro, como eu aposentei, eu resolvi que eu ia editar o tal livro, né? Na época se chamava No Coração da Terra, não era Paralelo 19. E eu reescrevi o livro, aí ela leu e falou, gente, mas isso é tudo que tem lá no Projeto Portal, que você escreveu aqui. Eu vou te levar lá. Como em 2010 meus filhos já estavam maiores, já adolescentes, eu já tinha condição de sair, eu já não estava mais na Marinha, e eu fui lá com ela. Uma vez, primeiro dia que eu cheguei lá, eu vi as pessoas caminhando, assim, muita gente de idade, muita gente também, e as pessoas fazendo um caminho em frente a uma pedra. Eles paravam em frente a uma pedra e ficavam lá olhando para a pedra. Aí eu falei, e aí, o que a gente fica fazendo aqui? Ah, você fica 46. Eu olhava aquilo e falei, eu saí da minha casa, deixei meu marido e meus filhos para vir aqui, para olhar para essa pedra. Ninguém merece, né? Mas eu tenho que descobrir por que eu vim parar aqui. E aí eu estava nesse pensamento, parecia que eram os pais, os filhos, os netos, os tios, tinha umas 10 pessoas, né? E essa família ficou lá, e aí alguém perguntou, puxa, que legal, vocês vêm a família toda, né, para cá. E eu achei aquilo muito bonito, que eu queria que minha família estivesse ali comigo. E aí eles falaram, não, a gente vem para cá porque há muitos anos atrás a gente era espírita de um centro de Umbanda, e o nosso mentor disse que ele ascendeu, né, ele ascensionou, e que ele não iria mais vir, e pediu que a gente procurasse um lugar assim, 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 e que quando a gente encontrasse, a gente ia saber que lugar era esse. E que quando a gente encontrasse esse lugar, a gente não ficasse questionando o porquê das coisas aqui, a gente simplesmente aceitasse e vivesse as coisas aqui, que a gente iria descobrir por que esse lugar era especial. E quando ela respondeu aquilo que não foi para mim, mas que entrou, se ela tivesse respondido o que eu estava perguntando, né, como se ela tivesse ouvido a minha cabeça. Eu falei, gente, ela respondeu exatamente o que eu estava perguntando. Tudo bem. Vamos ter contato com o Bilu. Eu falei, aquele Bilu que eu já vi na internet, que é mentira. Gente, ninguém merece, eu vou ter contato com o Bilu. Tá bom, né? Falei, vamos lá. Aí fui com esse pensamento. Eu estava lá, assim, totalmente desacreditada, né? Eu estava ali porque eu senti que eu precisava ir, mas eu não estava inteira ali, porque eu tinha tanta coisa, eram tantos questionamentos que eu fazia, tanta coisa que eu via que eu achava que eu não entendia lá, naquele dia, né, no primeiro dia que eu cheguei lá, que eu falei, bom, tudo bem, vamos ver o Bilu. E o nome, né, Bilu, tudo aquilo, eu falava, gente, por que ele não colocou um nome melhor, não colocou uma voz assim, imponente, né, coloca uma voz boba, um nome bobo, por que será que faz isso? E a gente, e todo mundo acredita, e todo mundo
segue, muito estranho, achava aquilo muito estranho. Isso no mesmo dia. Eles separaram as pessoas novas, nós éramos umas 20 pessoas do grupo, né, de 400 pessoas lá, e chovia fininho, frio, mas nada parava. Aí a gente foi e ficou mais de 2 ou 3 horas tentando fazer a interação. E eles faziam umas ativações na gente, porque muita gente nova, todo mundo como eu ou pior do que eu. Né? A gente chovendo, a gente lá no meio do mar, a gente subiu um morro, tarde da noite, aí ele apareceu, aquela vozinha, né? Bilu, Bilu, né? Aí ele começou a falar um por um, e as pessoas tinham que dizer, era assim, você tinha que fazer um compromisso com ele. E as pessoas tinham que dizer o que poderiam fazer para o Projeto Portal, e ele, ou se as pessoas não dissessem, ele daria uma sugestão. E na época, eu já tinha aposentado como médica, eu fui obstetra, né? Muitos anos, eu vou fazer 30 anos de formada, e eu não queria mais trabalhar como obstetra ou como médica no projeto. Né? Hoje em dia eu já não tenho mais essa opinião, mas na época eu falei, não, eu quero ser escritora, e eu vou falar para ele sobre o livro, porque foi esse livro que me trouxe aqui. Então, quando chegou a minha vez, aí eu falei, meu nome é Rita e tal, eu escrevi um livro sobre os planetas e tem extraterrestre, eu queria saber como eu poderia ajudar com esse livro. E eu assim, toda me achando que estava falando, e achando que estava falando com o Urandir ou com alguém escondido ali no mar. Né? Aí ele virou para mim e falou assim, você me botou no livro? Eu falei, você? No livro? Nem te conheço. Dessa forma. E quando eu falei com ele assim, nem te conheço, deixa eu botar no meu livro, tipo assim, né? Ele sumiu. Deu assim, sumiu. Porque você não vê ele, mas você vê uma luz, você sente uma coisa diferente. E ele sumiu e eu estou falando realmente com alguém que não é quem eu estou pensando, não é Urandir, não esse Bilu é verdadeiro. E quando eu comecei, minha cabeça começou a fervilhar e a pensar milhões de coisas ao mesmo tempo, e quando eu estava nessa confusão, veio uma energia de amor, uma energia de, assim, uma coisa muito grande, que eu digo que eu sei o que é o amor, eu tenho filhos, eu sou casada, eu tenho pai e mãe, eu fui criada numa família de muito amor, de muita atenção, mas aquele amor que veio para mim naquele dia foi diferente. É uma coisa que eu não sei explicar até hoje, e toda vez que eu falo e que eu sinto, ele volta para mim. E aí eu falei, eu fiquei com vergonha do que eu tinha falado, né? Fiquei assim totalmente desconcertada. E aí ele voltou e falou assim, me põe no livro, assim bem humilde, assim, mas assim, porque eu não esperava que ele fizesse isso, né? Me deixou totalmente fora de mim. A minha cabeça pensando, como que eu vou colocar ele no livro, que eu não sei quem ele é? Quem será que eu coloquei ele no livro e eu não sei? Eu já conhecia ele e eu não sabia? Será que aquele medo todo que eu tinha quando era criança de escuro, será que eu já fui abduzida? Eu fiquei perturbadíssima. E, ao mesmo tempo, feliz da vida com aquela emoção. E aí eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, fechado? Eu falei, fechado. E daquele dia em diante, eu não duvidei mais do Bilu. Eu não sei por que o pessoal que foi lá, eu não sei porque comigo foi diferente, ou se com todas as pessoas é assim. Eu sei que eu passei a estudar muito. E eu passei a estudar não só o Bilu, mas eu passei a estudar as civilizações antigas, o
quem poderia ser o Bilu, por que aquela energia de amor, tudo que acontece no Projeto Portal, o que eles querem com a gente, o que a gente pode oferecer, a história dos deuses antigos e os sumérios, e eu fui juntando, fazendo um quebra-cabeça, porque o Projeto Portal é um quebra-cabeça enorme, que faz a gente pensar o tempo inteiro e faz a gente estudar, né? Porque não é simplesmente aceitar e que você tem que fazer isso ou aquilo, não. Ele estimula você a sozinho estudar e discutir e entender, para tentar entender que interação é essa da humanidade com extraterrestre, intraterreno, intramarinho, esses seres, os elementais, tudo que está à nossa volta vive, né, vibra. Então, isso a gente tem que entender e interagir. E aí eu coloquei o Bilu no livro, né? E eu tive que reescrever o livro, por isso que ele virou. A princípio ele virou No Coração da Terra, Paralelo 19, e por fim, quando eu refiz o livro, corrigido pelo professor, colocando o Bilu da forma que eu senti, e que eu sinto ainda hoje, o livro está aí, né? E ele não foi muito difícil encontrar a editora dessa vez. Outra coincidência, porque eu mandei para uma editora e eu pensei que fossem pedir para eu, quando lessem, não fossem aceitar, porque você partir de uma piada, né? Você colocar. É muito mais fácil. Seria muito mais fácil eu inventar um sábio do que eu colocar o Bilu no livro, né? Eu coloquei ele como sábio que ele é. Mas eu poderia colocar o nome de Zótris, né? Um nome diferente, assim, imponente, e eu botei Bilu porque ele pediu para eu botar Bilu. Mas eu botei ele como eu sinto e como ele é, que é um sábio muito, muito antigo, que vem de muito, muito longe, com a missão de despertar a humanidade, como vários outros vieram na Terra há muitos e muitos anos e sempre vem, né? E a gente realmente passar a viver mais o que é verdadeiro, o que é importante, né, na vida, porque a nossa existência aqui, como Rita, vai ser rápida a minha existência aqui, mas essência, que eu sou, é eterno, e eu vou, como eu acredito, continuar evoluindo e vivendo em outros planetas, em outras dimensões, durante muitos e muitos e muitos milênios. E se eu tenho alguma coisa para fazer aqui, se eu vim com a missão de fazer alguma coisa aqui, eu tenho que cumprir, senão eu vou ficar voltando, né? Então eu acho que dessa vez eu vou acertar. Olha, eu vim fazer isso aqui, eu tenho que fazer. Então eu vou fazer o que o meu coração mandar, né? Quando eu lancei o livro em São Paulo, eu falei da música do Gonzaguinha, a música é no Caminhos do Coração, né? E eu repito aqui, né? A gente tem que seguir o caminho do coração, sempre, né? É claro que eu tenho uma família, eu tenho uma profissão, eu tenho meus filhos, eu tenho desse universo ao qual eu escolhi para vir. Então, a minha missão também é com tudo isso aqui. Mas a minha essência, ela tem que falar primeiro, né? Ela está gritando para existir e para ela ter um espaço nessa vida rotineira que a gente tem, e eu estou fazendo isso. E esse livro me ajudou muito, porque quando eu escrevi o livro, eu não tinha ideia da dimensão que isso iria tomar na minha vida.
hoje, esse ano principalmente é um ano dedicado para o Paralelo 19. E a história, essa história de amor maravilhosa, o livro ficou maravilhoso, a história de uma família como outra qualquer, né? E a história de uma mulher, eu digo que ela é uma vencedora no livro, porque ela tem tudo para ser uma dondoca, uma filhinha de um pai rico, fazendeiro, e ela escolhe ajudar as pessoas a trabalhar com plantas medicinais. Ela se envolve com um homem misterioso que não tem nome, não tem documento, não tem nada, né? E ela segue a missão dela até o fim do livro. E o Bilu, no livro, ele aparece, ele é um sábio para ajudar a despertá-lo, porque ela estava, apesar dela ser farmacêutica, ela entender que ela tinha que trabalhar ajudando as pessoas, ela não sabia quem ela era, de onde ela veio, nem para onde ela ia. Ela não tinha isso dentro dela. E mesmo quando ela descobre quem ela é, de onde ela veio, para o que ela tem que fazer, ela luta para não fazer. Porque é muito difícil você mudar a sua vida. É muito difícil você aceitar que você tem que mudar algumas atitudes e também você tem que seguir um caminho desconhecido, né? Quando eu fui para o projeto Portal, além de ser, na época, um lugar, não era assim, mas na mídia, ele é polêmico, o Bilu é polêmico, e eu tive que seguir esse caminho, e eu sigo esse caminho do projeto. Não é um caminho fácil, porque existe muitos questionamentos a minha pessoa, né? Quando eu falo, mas você está nisso está ali? Mas você? Sim. O Brasil inteiro que eu escolhi esse lugar, porque foi esse lugar que eu me encontrei, e cada um tem que ser o lugar para encontrar, ou lugar nenhum, ou encontra sozinho dentro dele mesmo, às vezes ouvindo a rádio, ouvindo. O importante é que a gente desperte para o que a gente realmente veio fazer aqui. A gente não veio aqui trabalhar, comer, dormir, ter filho, casar, morrer e acabou. A gente não veio fazer só isso aqui. Não é possível. A gente tem muito mais. Não que isso seja ruim, não, mas isso é pouco. É muito pouco. A gente tem capacidade de fazer muito mais. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é despertar. Saber que isso é pouco. E saber que a gente não está sozinho. E saber que a gente se a gente não é Deus, a gente tem Deus com a gente, né? Não precisa procurar ele em outro lugar. A gente tem o amor. A gente tem a missão. A gente tem compromisso com o universo, com as outras pessoas. E eu segui, né, como sábio, um orientador, um ser de luz imenso, um sol maior, que eu digo, eu quando penso no Bilu, eu penso num sol, e assim, uma energia maravilhosa, quente, uma energia acolhedora, né? E no livro ele é assim, e ele é um orientador, e ele vai encaminhando a personagem principal, que chama Maria Isabel, para o que ela realmente veio fazer aqui na Terra, do compromisso dela com o universo. Ela tinha um compromisso com o universo. E acho que quem lê o livro, além de ler um romance, quem não gostar nada de ufologia, porque o livro não era os 30 primeiros capítulos, é uma história de um romance normal, de uma família, e aquela briga pai, mãe, pai, filho e tal, aquela história de família do interior, uma história belíssima. E no meio da história começa a interação com extraterrestres, porque ela já tinha esse amigo imaginário quando ela era criança. Ela já tinha pesadelos. Ela tinha pesadelos com destruição, com morte. Ela desmaiava porque aquilo lembrava
a origem cósmica dela. Né? Ela já tinha vivido aquilo. E a família pensando que ela tivesse alguma doença, que ela fosse esquizofrênica, que ela tivesse alucinação. E ela simplesmente tinha interação com mundos paralelos. Então, acho que o livro ficou muito bom, muito bonito. Eu consegui, dessa vez, passar o Bilu como eu senti, como um sábio, como um ser de luz e muito, muito antigo. E com um compromisso com a Terra, com a gente, né? E fiz essa interação do paralelo 19 com os portais, ou seja, o paralelo 19 é um portal, por isso que a capa do livro é um portal. A gente está na rádio, não tem como ver, mas quem quiser comprar o livro, atualmente, se você mora em São Paulo, ele está na Livraria Martins Fontes. Se mora em Corumbá, está na Livraria Nobel. Está na Livraria Cultura, né? Entra no site. Portugal, na Chiada Editora de Portugal. E aqui em Campo Grande, dia 26 de maio, está quase certa essa data, né? É o lançamento aqui na Livraria Leitura, no Shopping de Campo Grande. Então, Celso, era isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para falar. Ok, Rita, sim, eu vou abrir aqui o chat para os ouvintes, aqueles que querem fazer perguntas, e vou ver quais são e já passo para você. Enquanto eles vão digitando, eu quero eu quero perguntar para você alguns detalhes, que é vamos começar da sua formação, né? Como que ou melhor, como que foi para uma médica e ao mesmo tempo uma militar entrar nesse mundo? Conta pra gente assim, de forma resumida, como que foi isso para você? Foi natural ou foi um choque? Não, na verdade, isso já vem comigo de criança, né? Então, o fato de eu ser médica e militar, dentro de ser militar, as pessoas sempre me viam de uma forma estranha, falavam assim: Rita, mas você trata todo mundo bem, você cheirou, porque eu não me enquadrava. Apesar de eu fazer tudo, eu sempre fui muito disciplinada, então eu fazia tudo muito certinho, mas algumas coisas eu fazia de questionar o militarismo. Desde o momento que eu entrei ali, eu sabia, eu precisava, né? Então eu sabia que eu tinha que cumprir ali dentro, eu não tinha que ficar ali brigando contra o sistema, não. Mas algumas coisas eu fazia diferente. E então isso já era meu. O difícil era a reputação, né? Eu tinha uma reputação. Eu morava numa cidade pequena quando eu fui para o Projeto Portal, que eu morava em Corumbá, e as pessoas entenderem que eu, doutora Rita, médica da Marinha do Brasil, estava surtada. Eu estava surtada. Eu não poderia estar num lugar assim falando sobre o extraterrestre, porque isso não era sério, né? O Projeto Portal não seria um lugar sério, muito menos o Bilu. E eu não era uma pessoa ignorante nem ingênua. Talvez pensasse que eu fosse ingênua, porque eu sempre fui muito difícil. Eu não tinha muita arrogância das profissões que eu tenho, né? Existem pessoas que têm profissão e têm uma arrogância. Eu não tinha isso, então nem tenho, né? Mas não ignorante. E apesar que as pessoas me conheciam e diziam assim: mas como que ela entrou nessa? Como ela entrou? E eu sofri muita reação contra, e foi difícil para eu chegar hoje. Olha, eu aposentei em 2010, né? Eu acho que a aposentadoria foi fundamental para que eu pudesse me envolver com isso, porque enquanto eu estava atuando muito na minha profissão, tanto militar quanto médica, eu não poderia, eu não me sentia à vontade para expor
verdadeiramente esse sentimento e essa verdade que hoje eu levo comigo. Mas hoje, depois que eu abri, né, que eu conversei, sinceramente, como é tão real e é tão sincero, hoje as pessoas já compreendem melhor. Talvez eu tivesse que ter feito isso antes, né, não tivesse que temer a minha reputação. Olha, eu sou médica sim, eu sou militar sim, mas eu acredito nisso. E se as pessoas não compreendessem, eu não poderia, né, fazer nada. Mas quando a gente está fazendo a coisa certa, você não teme, você está fazendo a coisa certa, você não tem vergonha do que você é, do que você acredita, do que você faz, as pessoas compreendem. E isso eu demorei uns 2 anos para entender, porque eu recebi muita, uma reação muito grande no início, muito grande, contra. Então, foi assim, foi difícil, foi uma fase, foi um sofrimento. Mas eu segui, não parei, né? E acho que valeu a pena. Continuo aqui nesse caminho. Rita, então, na sua experiência, você afirma que esse projeto Portal, ali todo o trabalho do Urandir, não é a fraude que normalmente as TVs tentam passar para o público? Não é a fraude que eles tentam passar. Eu não compreendo porque eles fazem isso. Eles foram lá, acho que 1 ou 2 vezes, eu não sei, eu não estava lá na época. Mas hoje eu penso que a gente encontra o que procura, né? Ou você é o espelho de você mesmo. Então, eu acredito que a mídia ele tem um compromisso com as pessoas, né? De mostrar a verdade ou de esclarecer o público alguma coisa. Mas eu também cheguei lá assim. Eu também cheguei lá como eles. Acontece que eu senti e eu vi e eu pude perceber com o tempo que aquilo é verdade, que aquilo é real, aquilo não tem as coisas. Claro que não é, poderia, assim, como você espera de uma entidade séria, que não tenha defeitos, né? E isso não existe. Isso. Todos os lugares e todas as pessoas têm defeitos. Então, se você focar só no que você viu de errado, só no defeito, você vai dizer, olha, eu fui lá e eu vi isso. E aí você vai encontrar um monte de defeitos, um monte de problemas, que você vai focar naquilo e realmente não é mentira. Existem um monte de problemas, um monte de defeitos. Mas não, o Projeto Portal não é uma mentira. O Bilu não é uma mentira. O Urandir não fica ali fazendo mentira. Para aquilo. Um homem que só tem sentimento bom, sabe? Você conversa com ele, você vê que ele também é uma pessoa, ele é muito diferente. Quando você está perto dele, você sente uma coisa muito diferente. Então, que construiu sozinho, com a ajuda de poucas pessoas, porque você está perto do time que está ganhando é muito bom, né? Todo mundo quer. Agora, você está com um time que perde e você se manter com ele é muito mais difícil. Então, eu vou dizer que, na minha opinião, ele construiu o Projeto Portal com a ajuda de poucas pessoas, né? E, assim, com a ajuda, é claro, de todos os invisíveis, né? Que não só os seres extraterrestres, mas eu vou te dizer, todo o universo conspirando a favor dele. Eu acredito que foi assim que ele fez aquilo, porque ele não tinha nada. Eu quando cheguei lá, você não fica pagando um monte de coisa, você não existe a quantidade de dinheiro para que aquilo funcione.
Hoje em dia, você faz doação, é claro que tudo você envolve isso, mas não é como eles falaram, sabe? Eu não sei o que eles viram, ou eles só focaram no que viram de defeito, porque a gente pode simplesmente ver uma pessoa assim, né? Você só vê o que ela tem de defeito, então você só aí vai divulgar o que você viu de defeito, e você não sente, não percebe tudo que tem de bom, todo o trabalho ali, a dedicação daquele homem, aquele lugar, aquelas pessoas procurando sempre ajudar. E principalmente despertar, não existe a coisa, porque lá é diferente de tudo, né? Você está acostumado, não, a gente vai juntar aqui, vai dar ali, não é assim. Então, como é diferente de tudo, você não tem um parâmetro, não tem uma identificação, mas não quer dizer que esteja errado ou que seja falso. É simplesmente diferente. Respondíssemos? Sim, com certeza. E tem a pergunta aqui do Everton. Rita, você viu o ET Bilu? Você acabou respondendo que sim, né? E qual a aparência dele? Como vocês se comunicaram? Então, eu vi luz, tá? Eu não vi o ET Bilu como um homem, né? Até porque eu compreendo que quando você é luz, você é ascensionado, você não tem corpo, né? Você pode até tentar uma materialização, uma densificação, mas eu vi luz, tá? Então, a aparência dele é luz. E, que mais que ele perguntou? Como a gente se comunicou? Ele falou com aquela vozinha dele, né? Ele falou, você me colocou no livro, e ele fala lá, dessa vez ele falou diretamente comigo, das outras vezes ele fala para as pessoas, ele sempre fala com uma vozinha de criança, ou de um adulto imitando uma vozinha de criança, como se você falar, sabe como a gente fala com o neném, né? O neném não compreende, então toda vez que tem um adulto com o neném, tudo bem com você, meu neném, né? E a impressão que tem que ele fala assim com a gente, porque é a maneira que ele encontrou para se comunicar com as pessoas sem que as pessoas tivessem medo, sem que as pessoas esquecessem, porque é uma maneira peculiar, né? Só ele fala assim. Então, deve ter essa frequência que ele usa para falar, essa vibração sonora que ele usa, deve ter algum motivo. Eu também estranhei muito a primeira vez que eu cheguei lá. Hoje em dia eu já acostumei, mas eu achei, puxa, ele podia falar, né? Como o Cid Moreira fala, né? Aquela voz linda. Não, ele fala assim, como uma criança. E no livro eu coloco ele assim também, e coloco as pessoas também questionando a forma dele falar, sem compreender o que importa, não é aquela vozinha, e sim a mensagem, é o que ele fala, daquela forma brincando, o que ele passa para a gente, qual o ensinamento, o que ele diz nas entrevistas, o que ele diz rindo com aquela vozinha, o que ele quer dizer. É isso que o tempo todo é importante. Importa. Viu, Everson? Ok. Uma pergunta. O ET Bilu ainda está lá? Ainda está lá. Ainda está lá. O Projeto Portal ele funciona com viagens, né? Você vai lá, normalmente feriado, de quinta a domingo, eles marcam umas viagens e você é convidado aí. Antes, normalmente tem umas palestras, e quando você vai nessas viagens, em quase todas as viagens, ele aparece, e quer dizer, a luz dele aparece e a voz dele aparece. Se você for lá procurando encontrar um ET, tipo aqueles de Greys, aqueles no filme, cinza, com olhão, falando com você, você não vai ter. Você vai ver no Projeto Portal luz, som, interação, música. É além, é mais sutil do que o físico. Né?
Ok. Tem um comentário aqui, né, em relação a isso. Por que que no caso o ET Bilu, ele vem, mas ele não fala nada que os nossos historiadores já não tenham passado? Ou isso não é real? Não, isso não é real. Ele às vezes fala coisas totalmente diferentes do que os nossos historiadores falaram. Ok. Né? Aquela história de que a Terra não é da forma redonda, né? Como que é essa história? Você teve mais contato para falar para a gente sobre isso? Eu não tenho, ainda não foi provado cientificamente que a Terra é convexa. Mas o Bilu pede para a gente estudar e ele diz que nós vamos saber em pouco tempo, na realidade, que a Terra é convexa. É o que aconteceu, né? Antes, a Terra não era redonda, né? O Sol não era o centro da Terra, a Terra era o centro do universo. Então, eu acho que tudo a gente tem que prestar atenção. Ou seja, quando chega alguém e diz para você a Terra não é redonda, a Terra é convexa, eu acho que é para a gente pensar, sim. Procurar estudar. A gente não vai encontrar agora nada que vá dizer para a gente que a Terra é convexa. Até porque todos os cálculos, né, toda a matemática e a física da Terra, eles estão baseados na Terra redonda. E eu não tenho conhecimento para discutir isso. Mas eu penso assim, desde o momento que alguém diz que a Terra é convexa, eu tenho que pensar sobre isso. Como também ele fala que não existe a força da gravidade. E até hoje, nenhum cientista conseguiu provar o graviton. Né? A física quântica está aí procurando, não conseguiu ainda. Então, não que não exista a força da gravidade, existe uma força, sim, que de repente ela não é só, ela não é o graviton, ela pode ser a união de várias forças, né? Magnetismo, densidade, né? Então, pode ser que o que chamam de gravidade seja uma soma do magnetismo, pressão, densidade e luz. Eu não sei, eu não sou física, eu sou médica. Eu sou péssima em matemática, mas eu acho que a gente tem que pensar e estudar. É por isso que ele fala, busquem conhecimento. Fala e a gente busca conhecimento. E vai estudando. Até a gente chegar a algumas... E a gente vai fazendo grupos de estudos lá. Aí um vai ajudando o outro, até a gente chegar a conclusões que fazem sentido, né? Quando falam para você, como falavam para mim quando eu era criança, sobre as histórias da Bíblia, eu achava que aquilo não fazia sentido, como até hoje acho que não faz muito sentido, mesmo que fossem metáforas, né? E a hora que eu li o J.J. Benítez falando de uma sentido. Então, eu tenho que prestar atenção nesse autor, né? Nesse escritor, nesse jornalista que é o J.J. Benítez do Cavalo de Troia. Eu tenho que prestar atenção no autor do Eram os Deuses Astronautas, porque quando ele fala que tudo, ele mostra aquelas evidências, né? De marcas no Peru, de marcas em todo o mundo, que você tinha que ver do alto numa época que não existia avião, você tem que prestar atenção nesse cara. E a prova de que os extraterrestres existem está em todos os museus do mundo. Está a céu aberto, está pirâmide de Saqqara, está lá na Inglaterra, naquelas pedras, está aqui na Bolívia, está aqui no Mato Grosso do Sul.
Então, aonde a gente, o mundo inteiro, na Ilha de Páscoa, no mundo inteiro tem lugares que você vai encontrar evidências físicas da existência de extraterrestre. E está ali, é óbvio, né? Então, quando o Bilu se torna polêmico, falando coisas para a gente que a gente não compreende hoje e que bota a gente para pensar, eu adoro que me coloquem para... Bilu me enganou, eu acho que o Bilu estava errado, não é bem isso, mas eu não sei, eu espero viver para ouvir, para ver alguém dizer, olha, a Terra realmente é complexa. E toda a comunidade científica aceitar. Eu espero esse dia chegar. Temos mais duas perguntas aqui, uma do Vincent. Gostaria de saber da Rita qual o momento mais impressionante seu na ufologia, fora o ET Bilu. Tá, olha, eu tenho uma tia, né? Assim, você quer que eu fale eu vou contar da experiência da minha tia. Tem duas experiências que me contaram, que não foi minha, mas acabou sendo minha. Essa minha tia, ela viu o mito, que falam que é o mito Astaxirã, que a gente chama de Rangstar, nos anos 70. Ela viu ele na sala dela, ele se materializou como se fosse holografia, ela desmaiou e acabou. E aí, em diante, ela passou a ver, ele sempre foi abduzido e tal, me contou essa história. Eu não conhecia nada dele. Quando eu cheguei no Projeto Portal, então me falaram, ele é o Rangstar, ele tem aquela história do comando de luz, das forças de luz, interfere na Terra toda vez que vai passar por uma transição. Tá. Essa minha tia foi lá ver o Urandir, né? Disse para eu não ir para o projeto e tal. Tá. Depois eu já estava no projeto, ela ficou doente. E me ligaram, porque como eu sou médica, ela internou, foi para o CTI, estava gravíssima, me ligaram do Rio para dizer que ela estava muito mal e que ela estava criando muita confusão no CTI e que eles não sabiam o que eles iam fazer. Aí eu falei, não, eu vou aí para o Rio. Eu vou aí, a gente combina para ela ir para o quarto, mas eu tenho que ver, eu converso com o médico dela, com o colega e tal. Aí meu tio falou, não, ela não tem condições de ir para o quarto, Rita, não adianta você vir, ela não está bem, e ela vai ficar no CTI e tudo. Aí eu falei, bom, eu não vou ajudar, então eu não vou. E aí eu fui para o Projeto Portal. O Projeto Portal tem um morro que a gente sobe, e a gente dá a maneira de você mentalizar as coisas no projeto não é fazendo meditação, pelo contrário, é você andar, como se você fizesse o caminho de Santiago. Você caminha, e você vai, nesse caminho você vai pensando e você vai adquirindo a frequência que você precisa para que você tenha interação com os mundos paralelos. E aí eu, caminhando, eu pensei nela e eu pedi para o Rangstar, já que ele tinha ido na casa dela, tinha levado ela para outros lugares várias vezes, que dessa vez, se ele pudesse, já que ela tinha essa interação com ele, fazer com que ela aceitasse que ela estava doente, que ela não brigasse com as pessoas, não brigasse com o tratamento que ela estava, que ela aceitasse o tratamento, que ela aceitasse a doença que ela estava tendo, e para que ela pudesse melhorar. E que se ela tivesse que melhorar, que fosse ótimo para ela, mas que se não fosse para ela sofrer, que ele acalmasse para que ela fizesse passagem da melhor forma que ela pudesse, mas que ela não ficasse nessa agonia, que ela estava sofrendo muito com a situação da internação dela. E pedi para ele, da forma que eu imaginei, mentalizando, né? Mas eu pedi como um desabafo, sabe? Não era assim achando que ele fosse um santo, nem achando que ele fosse Deus, não, é tipo assim, como você conversa com um colega, poxa, como se você telefonasse, você não foi lá perturbar ela? Você não foi lá despertar ela? Você não abduziu, não levou ela para não sei onde? Por que agora que ela está precisando
de alguém, você não pode ser esse alguém para fazer isso para ela. Foi nesse sentido que eu conversei com ela. E aí vim embora para casa, cheguei aqui, liguei para lá, ela tinha tido alta do hospital, estava em casa, mas estava sedada. Passou no dia seguinte, aí eu não falei com ela, no dia seguinte ela me ligou e fala o seguinte: minha filha, você mandou alguém me visitar? Eu quase caí da minha cama. Aí eu falei assim: tia, mandei sim. Quem foi visitar a senhora? Foi aquele que a senhora viu, que eu não sabia nome dele, nada. Aquele louro que a senhora viu, que a senhora viu. Ela falou assim: não foi esse. Quem veio me visitar foi o Urandir e um baixinho, que ela não sabia que Bilu existia. Aí eu falei para ela: um baixinho? Ela falou: um baixinho muito engraçado. E ele... Calmei e aconteceu tudo. Bom, 4 anos ela está aí ainda, né? Ou seja, não vou te dizer que ela está curada, porque hoje em dia você não morre mais de câncer como você morria. Tem determinados tipos de câncer que você vive o conforto que ela precisava. Então, isso para mim... e aí ela falou assim, o Urandir, por tudo que eu falei para você na época, para você não ir para lá, e queria que você agradecesse por mim. E isso foi uma coisa muito forte que ficou comigo até hoje, né? Agora, experiência, extraterrestre, na minha vida comigo, além da interação com o Bilu, das coisas que eu vejo no projeto, não, eu vejo no projeto interação com voz, com música, com luz, com imagens holográficas, que parecem holográficas, mas que são físicas, mas a gente não vê aquilo denso, você vê transparente, mas não isso de visão, não diretamente de falar comigo, de fazer alguma coisa. Outra história foi de um amigo meu que é ufólogo e morava na África. Ele é ufólogo, cientista, ele não acredita na ufologia mística, e ele estudava os fenômenos ufológicos, as pessoas abduzidas e as histórias. Ele ia lá saber o que era, né? Todas as histórias ele ia lá saber para confirmar. Ele é um tipo São Tomé, ele tem que ver, né? Ele é diferente de mim, eu sinto, só de eu sentir, para mim já é o suficiente. Eu preciso ver, falar, palpar, na minha intuição. Mas ele me contou que na África tinha um pajé. A gente tem tempo para falar, Celso? Sim, temos tempo, sim, pode falar. Tá. Então, ele foi atrás de um pajé que se chamava No Shadow, ou seja, sem sombra. E diziam que esse cara sumia. Quem me contou isso, esse ufólogo se chama Luiz Matos, ele é um angolano e atualmente ele mora em Corumbá. Aí ele disse que foi nessa tribo para achar o tal desse pajé que desaparecia. E ele disse que chegou lá e o cara desapareceu mesmo na frente dele, e ele ficou perturbadíssimo, porque ele nunca tinha visto ninguém desaparecer. E aí ele conseguiu que esse cara contasse para ele o seguinte: esse era um pigmeu desses pretinhos, né, que vive na África, que é pajé de tribo. Ele contou que ele estava procurando umas plantas no mato, que ele faz a pagelância dele lá com as plantas, e que de repente apareceu uma leoa, e ele se percebeu que acabou para ele, né? Ele falou: bom, agora eu vou morrer, apareceu essa leoa aqui, sou eu e ela é caçadora, me pegou, não tem para onde correr. E quando ele estava pensando como eu queria se livrar daquela leoa, apareceu uma luz no meio do mato, e ele viu a nave espacial, desceu um ser, tipo aqueles greys, e a leoa foi embora. Aí o grey chegou para ele e pediu para ele para colher uma determinada flor.
Aí ele disse que falou para o ET que ele não iria colher essa flor porque ficava no meio da casa lá onde tinha muito leão e que ele não tinha como ir lá, que ele ia morrer. Aí o ETzinho falou para ele que se ele desse um dispositivo que ele ia desaparecer. Aí ele falou, se você me der um negócio desse, eu vou. Aí disse que ele deu para ele 2 cristais que encaixavam um no outro. E ele andava com isso no pescoço, esses cristais, tipo assim, 2 triângulozinhos, né, ou 2 losangozinhos que você atarracha, eles encaixavam. E aí ele disse que quando ele encaixava um no outro, ele desaparecia. E que ele era carregado à luz do sol. E isso foi me contado, e eu coloquei isso no livro. Isso foi me contado mas não dessa forma, eu mudei um pouco. Por um ufólogo, cientista, da Sociedade de Ufologia Brasileira, credenciado da Sociedade de Ufologia. Quer dizer, então, são coisas que a gente tem que realmente levar em consideração, né? Que ele não tem motivo nenhum de inventar uma história assim, se ele também é um buscador. Realmente são 2 histórias intrigantes e é tudo aquilo que a gente gosta, né, de ouvir, de discutir, de pensar, faz parte da nossa reflexão filosófica. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu já... do Emerson. Por que a mídia deturpa as informações para tirar o crédito de algumas pessoas? Eu acho que alguma coisa deve incomodar a mídia, né? Eu não sei, porque o assunto extraterrestre, ele incomoda. Eu acho, eu ainda não sei porquê, mas eu acho que tem aquela história da Operação Prato. Não sei se vocês já ouviram falar da Operação Prato, que lá no... Então, fazer uma experiência com um determinado grupo de pessoas. E eles fizeram essa experiência, ou seja, eles desapareciam, eles lançavam tipo um laser, né, na pessoa, a pessoa ficava com uma ferida, a pessoa ficava anêmica, e foi para lá. As pessoas chamaram o padre, fizeram uma procissão, na procissão eles fizeram a ação, apareceram e continuaram atingindo as pessoas. Foi o político não conseguiu resolver o problema, foi a aeronáutica, e a aeronáutica não conseguiu resolver o problema. Então, assim, as forças que a gente tem de defesa, né, a igreja, a política, o Estado, né, os militares, nossos militares, o extraterrestre, ele não respeitou nada. Esse extraterrestre, esse tipo de coisa que aconteceu lá, esse tipo de experiência. E quando o coronel, o brigadeiro, não lembro, ele resolveu contar para a imprensa, no dia seguinte ele se matou. Então, ou ele resolveu que ia se matar e contou logo, e aí se matou, ou ele foi pressionado de alguma forma e ele se matou porque a gente tem família, e se você recebe um tipo de pressão muito grande, você tem que ter alguma saída. Então, de alguma forma isso incomoda. Então tem várias maneiras de você matar uma coisa. Uma é ridicularizando. Eu acho que o Urandir é morto na concepção deles porque ele foi ridicularizado. O Projeto Portal não incomoda ninguém mais, porque foi ridicularizado. O Uri Geller, você vê, desapareceu, foi comprado. O Thomas Green Morton também, ninguém sabe, cadê? Se ele sumiu. Ainda temos o Trigueirinho, que segue na dele muito bem, né, lá em Minas, fazendo o trabalho dele, mas o Trigueirinho, ele canaliza, todos os que canalizam se mantêm, mas acontece que o Urandir não canaliza, o extraterrestre vai lá, e isso é diferente,
né? Isso não é para ser assim. Eu acho que a maneira que eles encontraram de matar o Projeto Portal, ou de deixar para lá, ou para não incomodar, você ridiculariza. Então, é tudo mentira, uma farsa, é ridículo. E é uma maneira também de defender a gente, porque ninguém acredita. Então, eu estou falando aqui para você, apesar de eu ser a minha palavra, eu sou uma pessoa idônea, eu tenho uma profissão, eu sou uma escritora, eu estou fazendo um trabalho que para mim é sério e verdadeiro, eu posso ser, ela é ingênua, ela é ridícula, isso daí é ficção. Isso pode ficar no canto da livraria, ficção, tudo bem. E que seja, e que passe, não importa, né? E se for assim, alguém que está esperando ouvir isso que eu estou falando, ou de ler o que eu escrevi, como eu li de outras pessoas, vai despertar, vai entender, vai gostar e vai mudar a vida, vai ver o mundo com outros olhos e vai parar de fazer as coisas da forma que esperam que a gente faça, o que a gente foi criado para fazer, o que querem que a gente faça. A gente vai começar a fazer diferente, né? Então, e se muita gente pouco, é fácil eliminar. Então, John Lennon, Martin Luther King, John Kennedy, Diana, princesa, não sei o que, você some com a pessoa e a pessoa morre, desaparece. Mas se for muita gente, aí não tem como desaparecer, aí vão ter que contar a verdade. Ou se de uma hora para outra os extraterrestres começarem a aparecer sistematicamente, como já vem acontecendo, né? Lá no vulcão do Chile, apareceu uma nave lá. O pessoal viu, saiu de dentro do vulcão. E vira e mexe. Ali no Rio, na Pedra da Gávea, o Carlos Vereza filmou a nave saindo da Pedra da Gávea. Só que fica assim, é um filme, vai no YouTube, você vê, não sei se é com janelinha, e sai o ET, baixa lá a plataforma lá e sai igual Guerra nas Estrelas. Não é assim que aparece, não é assim que a gente vê normalmente, em geral. Você vê que é luz. O que não quer dizer que não existe, porque a luz que não seja verdadeira. Então, eu acho que esse é o meu entender, não sei, tá? Eu estou dizendo o meu entender. Eu acho que eles arrumaram um jeito de eliminar o que está incomodando. Então é fácil, é muito fácil, né? Você vai lá e ridiculariza tanto o Bilu quanto o Urandir. E que seja ridicularizado, não tem problema. Eu acho que paciência, né? Se é para ser assim, mas para mim não é. Para mim, Rita. Então, mas eu compreendo que tivessem feito isso, ou que realmente achassem que, como a minha tia foi lá a primeira vez, falou: minha filha, isso não é sério, isso não é para você, isso não é assim, não gostei muito, muita bagunça, muita confusão, porque é assim, né? É muita bagunça e muita confusão. Então, muito diferente. E aí depois ela vem me dizer o que ela me disse. E aí eu tenho a minha comprovação, Rita, tenho a minha comprovação de que eu estou seguindo o caminho que eu escolhi direitinho, como eu tenho que fazer. Para mim, isso é tudo. Ok. Rita, vamos colocar aqui a última pergunta da noite, do Maurição de Almeida. Ele perguntou se é verdade que as cidades mais seguras contra terremotos e maremotos estão em algum tipo de paralelo. E dizem que Alto Paraíso de Goiás seria uma dessas cidades. Em Alto Paraíso, se não me engano, é paralelo 14 ou 15. Olha, eu acho que Alto Paraíso é 14 e Brasília é pelo 19 ou 20, uma coisa assim também. Né? O interior do Brasil, não é à toa que fundaram Brasília no lugar que colocaram. Não é à toa que lá no Projeto Portal a gente está construindo uma cidade chamada Zigurates. Não é à toa.
Não é à toa que tem Alto Paraíso, não é à toa que o Trigueirinho está no interior de Minas. E se você for procurar os lugares mais seguros, realmente são aonde não tem falha falhas, mas que tem intraterrenas, aquelas falhas que a hora que uma bater na outra vai dividir. Então, claro que longe do mar e longe das alturas, né, quanto mais no centro, melhor. Aqui, Mato Grosso do Sul, além de ser esse lugar seguro, você planta, você colhe, você tem animais, você tem rios, você tem água, como você tem na Amazônia. Então, se você está pensando num lugar seguro, pensando no apocalipse, a gente está o Brasil é um dos lugares mais seguros do mundo, né? O centro da África. E o mundo novo, que é mais velho, né, do que o mundo antigo, né? Em termos geológicos, o terreno do Brasil e da África são muito mais antigos do que a Europa. Mas tudo tem motivo. Se a gente for ver cada lugar desse no mundo inteiro, você vai ver que tem uma razão de ser. Por que escolheram esse lugar? Por que escolheram Israel? Outro dia vieram me dizer, por que escolheram essa cidade lá no interior de Paulinho, segurar-se tão feio, negócio arenoso, calcário, seco, alto, longe, fim do mundo. Eu falei, pergunta, por que escolheram Israel? Então, é deserto para o povo escolhido, Moisés, para lá, não sei. Né? Alguma coisa tinha ali que tinha que ser ali, que hoje continuam brigando por aquilo. Eu não sei, tem que estudar, mas algum motivo tem. Então, provavelmente, e também assim, olha, nas linhas, os paralelos, junto com as linhas horizontais, que são os meridianos, cada ponto de cruzamento provavelmente é um vórtice, né, de energia, porque as linhas se cruzam. Então, é claro que aonde segue retinho paralelo, e principalmente onde cruza com os meridianos, deve ter uma facilidade, como é um ponto energético da Terra, deve ter uma facilidade de se abrir portal ali. Isso eu não tenho base científica para dizer, mas eu estou fazendo uma suposição, que faz sentido, né? É isso. Ok, Rita. Ok. Eu gostaria então de deixar para você que você mandasse novamente o seu contato, como que as pessoas podem te encontrar, e mandar uma mensagem para os nossos ouvintes da Rádio da Terra. No Facebook, né? r.c.lira, tem uma página lá, minha como escritora, e também o livro vocês podem encontrar, como eu falei a primeira vez, na Livraria Martins Fontes Paulista, na Livraria Cultura, isso em qualquer lugar do Brasil. Cultura aqui em Campo Grande, Nobel em Corumbá. E na Chiado Editora de Portugal, se vocês quiserem um livro rápido, porque por enquanto ainda estou com dificuldade de quantidade de livro. Então, eu fui comprar o livro na Martins Fontes e leva 22 dias para entregar o livro no Rio. Quer dizer, a livraria em São Paulo, eu comprei o livro. Então, eu não consigo rápido. Quem quiser o livro rápido, quiser o livro digital, na Chiado Editora, entra no site, né, www.chiado Editora de Portugal, põe no Google que você consegue entrar na editora. Eles vendem o livro digital em reais. Então você compra e o livro vem para você rapidinho. E aí você... Mais alguma coisa que eu queria ler aqui, finalizar. Exato, pode ler, por favor. Então tem vocês podem encontrar o livro na Chiado Editora, na Martins Fontes, na Livraria Cultura. E eu queria terminar aqui com uma frase, mas para as pessoas despertas, que
e eu coloquei no livro que é não é bem uma frase, é um incentivo, né? E eu coloquei como se fosse: quando você consegue cumprir a sua missão, você se considera um vencedor. Então ele falou, né? Os vencedores do universo, aqueles que chegaram lá, aqueles que superaram tudo, aqueles que não são facilmente influenciáveis, aqueles que têm a segurança e determinação naquilo que pensam, fazem e querem, aqueles que lutam por tudo, por si, pela família, pelos amigos, pelo mundo, pelo povo, sem fazer diferença da vida. Tem a faixa branca, a faixa da pureza. Obrigada. Eu que agradeço a sua presença, querida. Eu imagino que muitos ouvintes também estão agradecendo nesse momento aqui pela sua presença. E deixo a Rádio da Terra como um portal físico de divulgação de informações relativas à evolução humana. E sempre que você precisar e quiser divulgar ou trazer alguma novidade para nós, pode contar com a Rádio da Terra. Muito obrigada. Eu agora, né, há pouco tempo que eu passei a ser ouvinte da Rádio da Terra, porque o Joanilson me falou muito, mas agora, esse espaço maravilhoso que você me deu hoje, passarei a ser ouvinte, sim, e o seu trabalho é muito importante para a gente, né, para quem está aí querendo melhorar, estudar e crescer, né, nesse tempo que a gente tem aqui na Terra. Com certeza. Então, deixo Celso, boa noite a todos. Ótimo. Oi. Boa noite, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. É isso, amigos. Espero que você tenha curtido mais uma noite de entrevistas na Rádio da Terra. E assim, nós vamos cada vez mais levando informação de todos os tipos, para que a gente não tenha mais a mente limitada, como ocorreu durante muitos séculos na existência humana. A partir desse momento, a Rádio da Terra é um portal de informação, comunicação de todos os tipos. Obviamente, cabe a cada um filtrar aquilo que lhe agrada ao coração, aquilo que faz sentido na mente, e tentar harmonizar os dois. Um grande abraço para cada um de vocês e continue a nossa noite com músicas orientais.